Ao vivo. Então, boa noite a vocês que estão conosco hoje. Quero agradecer imensamente mais uma vez essa possibilidade de dialogar com todos vocês. E hoje o tema que iremos tratar é o Estatuto da Criança e Adolescente. No dia 13 de julho de 1990, foi criado esse estatuto através de muita luta. E aí, ele estará completando agora 30 anos. Desta forma, é importante ouvir pessoas que lidam a todo instante na defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes. E para isso, nós convidamos hoje o Marcos Antônio, que é professor e ex-conselheiro tutelar, também o Claudinei Lima, que é sociólogo, conselheiro tutelar estadual da criança e adolescente e ex-conselheiro tutelar de Juiz de Fora. Então, mais uma vez, agradeço a oportunidade de ouvir vocês, a oportunidade de vocês estarem interagindo conosco, né? Tanto Marco Antônio quanto Claudinei, e convido a você que está assistindo agora essa live, de fato, possa nos ajudar compartilhando, comentando, mandando as suas perguntas, né? Curtindo, porque é uma forma de se construir uma nova sociedade. Uma sociedade onde as pessoas verdadeiramente deverão ter voz e vez. Esta, inclusive, é a proposta da nossa pré-candidatura do mandato coletivo, cujo tema é a periferia no poder. Garantir especificamente às minorias de que têm acesso às questões econômicas e financeiras, mas na sua grande maioria é de fato as pessoas mais simples, garantir a elas um espaço e voz nos locais de decisão. Então, vamos ouvir os nossos companheiros que estão conosco hoje. E agradeço também às companheiras e os companheiros que compõem a chapa da pré-candidatura do mandato coletivo. Obrigado. Marco Antônio, gostaria de iniciar. Olá, boa noite, Robson, boa noite, Claudinei, boa noite às pessoas que estão nos acompanhando. Agradeço, Robson, o convite, parabenizo você pela iniciativa de promover perante a cidade de Juiz de Fora diversos debates, diversos diálogos, captando cada tema que envolve a vida da população de Juiz de Fora para que, assim, possa construir, de fato, um trabalho coletivo e um trabalho que contemple a maioria da população de Juiz de Fora, né? E estamos aí nessa parcela que é a infância e a adolescência, né? Trabalhando com esse público que é a garantia de um futuro melhor. Se nós cuidarmos bem hoje, é de nossas crianças, nossos adolescentes, né? Então, agradeço a oportunidade, parabenizo a iniciativa. Com certeza é o diálogo, é a conversa, é a escuta, né? Que vai construir caminhos para a gente obter aí dias melhores. E falarmos do Estatuto da Criança e Adolescente, né? Temos que lembrar que ele não surge, digamos assim, do nada, né? E aí, voltando um pouquinho no tempo, lá no início dos anos 80, a sociedade sofria com um Estado autoritário, né? A ditadura militar. E já não suportando mais aquela condição, inclusive a condição de vida que era precária, muita inflação, e não havia oportunidade da população apresentar suas demandas, reivindicar condições melhores de vida, há uma eclosão de muitos movimentos sociais, né? Final dos anos 70, já tem ali no ABC paulista grandes lutas dos movimentos sindicais, a questão das greves, e isso se amplia muito mais nos anos 80,
em especial, luta aí por cidadania, né? Na verdade, assim, assegurar direitos, você garantir em leis direitos que propiciem melhor condição de vida para a população, né? E aí, dentre os movimentos, todo mundo se lembra muito bem do movimento Diretas Já, né? Que foi uma coisa que envolveu as várias camadas da sociedade, diversos setores, diversos, né, artistas, intelectuais e daí por diante, né? Então, essa bandeira da redemocratização é uma bandeira que vai unificar muitos setores da sociedade, porque, de um lado, você tem cada segmento com as suas necessidades, as suas demandas, mas você não tem para onde canalizar, tem um Estado que não te escuta. Então, é necessário democratizar esse Estado, né? E aí um dos passos é as pessoas poderem escolher livremente os seus governantes, né? Então está aí uma bandeira que vem unificar os diversos movimentos sociais. São movimentos variados, cada movimento com a sua identidade, né? Tem movimento sindical e tem outros diversos movimentos que aconteciam também ao mesmo tempo, né? Movimento de associação de moradores, né? As pessoas iam se organizando das diversas formas. E isso vem desaguar exatamente na Constituição de 88, né? Que a expectativa era de você obter um Estado democrático, né? E trabalhava-se toda a crítica contra o autoritarismo estatal, né? Estava aí uma bandeira, né? Que as pessoas buscavam e se unificavam. Então, nessa Constituição de 88, as pessoas visam, então, inscrever, né, anotar os diversos direitos de cidadania, né, um grande passo, né, que até então não havia, né, e aí busca-se, por exemplo, saúde universal, né, saúde como direito de todos, a assistência social, políticas urbanas, ambientais, são diversos os temas que estavam sendo levantados naquele momento. E nessa busca também de construir um Estado mais democrático, onde as pessoas pudessem influenciar, pudessem participar das decisões, propõe-se, então, espaços, né, de deliberação mais coletiva, né, que são aí os conselhos gestores de políticas públicas, né? Então, esses movimentos sociais podem, dessa forma, entrar dentro dos espaços do Estado para poder participar das discussões, apresentar suas demandas, as suas realidades e participar dessa discussão dentro do Estado para poder reivindicar, então, as melhorias das suas condições de vida. Então, você cria diversos fóruns, diversos espaços dentro do Estado, como forma de as pessoas estarem ali participando, reivindicando o atendimento de suas necessidades, né? Então, ao construir espaços de participação dentro desse Estado, esses espaços se tornam aí um amparo, né? Um meio de colher as demandas dessas classes menos favorecidas, torna-se uma oportunidade de as pessoas se manifestarem e exigir a presença do Estado para a melhoria de suas condições de vida, né? É uma possibilidade de essas camadas da população serem ouvidas, né? Então, busca-se materializar esses espaços de participação e também, por que não dizer, de controle social, né? Se você tem até então um Estado autoritário,
um Estado que não permite que as pessoas avaliem as suas ações, a aplicação do dinheiro público, você agora começa a criar espaços para, sim, a sociedade começar a acompanhar e aí fiscalizar, fazer o chamado controle social, né? Como está sendo usados os recursos do Estado, o que está sendo priorizado, o que está ficando em déficit, né? Essas ideias começam a ganhar corpo a partir da Constituição de 88. Né? E isso é fundamental. A participação social, a participação da sociedade, em especial dos movimentos organizados, né? Os representantes das camadas populares, estarem dentro dos espaços de deliberação, né, do poder público, é fundamental para a gente garantir, de fato, uma democracia. Né? Aí é o que a gente chama de Estado democrático de direito. Né? Você assegurar na legislação essas possibilidades de participação, possibilidade também de garantia de direito, de aplicação de políticas públicas, né? Isso é fundamental, né? E aí, assim, você construiria, então, um governo democrático, você sai daquele sistema autoritário para passar a ter regras a ser seguidas pelo governo. O governo não está acima da lei, ele tem que seguir regras. E o governante está sujeito a sanções, a punições, se não cumpre a regra. Né? Marco Antônio me permite, né? Só uma parte aí. Situação essa aí sobre o Estado Democrático de Direito, que, infelizmente, no Estado, a gente fala autoritário, né? Que vem sondando e rondando, infelizmente, a nossa jovem democracia. Né? Acho que esse exemplo aí que o Marco Antônio está resgatando da história da criação do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, é fundamental para esse momento que a gente está vivendo, para que nos reinspirar novamente. Só isso. Perfeito, é isso mesmo, Claudinei. E é perigoso porque dos muitos jovens que eu tenho conversado ultimamente, jovens que não viveram essas situações anteriores, né? Aquela inflação descontrolada que as famílias sofriam ali durante ainda o regime militar, e que aí aumentava o grau de miséria da população, muitos jovens hoje não conheceram esses fatos. E aí hoje ficam recebendo esse monte de fake news aí no celular e achando que o regime militar que é bom para o Brasil. Né? Tenho ouvido muitos jovens hoje, há menos de 30 anos de idade, que têm feito essa defesa. Eu prefiro que o Brasil tenha os militares dirigindo o país, abolir todos esses políticos que estão em ação aí hoje em dia. Esse tipo de fala tem sido bastante recorrente e isso é muito perigoso, né? Porque, na verdade, nós temos uma cultura do autoritarismo no Brasil. Né? Os períodos de democracia são curtos, e mesmo assim uma democracia muito questionável. Né? Uma democracia que atende apenas a alguns segmentos da sociedade. Então, isso ainda está muito vivo ainda. As pessoas estão reproduzindo muito isso e nos causando muita preocupação. Né? Pelo contrário, a participação nas instâncias de decisão do poder público é fundamental. É ali que está o grau, nós podemos medir o grau de democracia da nossa sociedade. Né? Então, qualquer sistema que venha prever a inibição ou o impedimento das pessoas participarem só vai degradar a vida social. Né? Nesses espaços que você permite a pluralidade de pessoas e também de ideias. Né? E há necessidade do convívio democrático. Não tem como um tipo de pensamento se impor e dizer que quem não concorda com esse pensamento tem que ser, de alguma forma, abolido. Né? Isso não pode. Né? Então, para isso, existem espaços democráticos para que se discuta e para que se construa
aquilo que é melhor para o conjunto da população, né? E os movimentos sociais também passam por essas situações de idas e vindas, né? Ou seja, há momentos de fluxos e momentos de refluxos. Né? Momento que está muito intenso, com muita participação das pessoas, o movimento está forte, consegue pressionar mais o poder público e acontecem mais conquistas. Tem momentos que, e hoje meio que está ocorrendo esse momento de defensiva, dos movimentos sociais não conseguirem ter uma atuação tão decisiva assim, né? Outros problemas, né, relacionados a essa questão da pouca participação, na verdade, uma sociedade ainda pouco madura nesse sentido de participar da vida, né, das decisões do poder público, também tem feito com que esvazie um pouco os movimentos sociais. As pessoas, às vezes, deixam de participar, ou não sabem até como participar. Os líderes desses movimentos também, às vezes, lhes falta habilidade técnica, habilidade política para conduzir também esses movimentos, para ouvir todas as pessoas, né? Então, a gente tem muito o que crescer ainda em termos de democracia brasileira, né? Mas aí, a questão do surgimento do Estatuto da Criança e Adolescente, né, está ligada a esses movimentos dos anos 80, né? Uma mobilização grande que houve de educadores sociais, profissionais de entidades de atendimento à criança e adolescente, professores, líderes religiosos e tantas outras pessoas que incomodados, né, ao verem meninos e meninas de rua e abandonados, marginalizados na rua, começaram a desenvolver trabalho com essa meninada, e aí ir até eles, conhecê-los, ouvi-los, conhecer de fato a realidade deles, começa-se a trabalhar com esses meninos. E isso é uma ação que começa a ficar em todo o âmbito nacional. Se espalha esse movimento de trabalhar com esses meninos e meninas de rua, né? E então, esse movimento, ao se espalhar pelo país todo, se torna um movimento nacional, e daí decide-se, realiza-se vários fóruns, várias reuniões, e cria-se o movimento nacional de meninos e meninas de rua. E esse movimento, em 1985, vai ganhar uma institucionalização, vai ter CNPJ, né, vai virar mesmo uma entidade de atuação. E esse movimento nacional de meninos e meninas de rua, onde essas diversas pessoas comprometidas com a infância realizam uma série de atuação, uma série de debates, encontros, conferências, faz com que ganhe mais visibilidade a questão da infância no país, né? E não era fácil a situação que vivia o país com relação a meninos e meninas de rua, né? Que são meninos rejeitados pela sociedade, colocados à margem, e que passavam uma condição terrível, porque tinha a rua como casa, né? Estavam ali expostos, sujeitos ao tráfico de drogas, sujeitos à exploração sexual, sofrendo violência cada vez maior, né? Então, havia que se fazer alguma coisa. E mais, essa situação desses meninos começa a ganhar visibilidade internacional, né? Manchetes de jornais, mostrando a situação tão negativa, e mesmo a população brasileira começa a se incomodar mais, porque não dava mais para andar na rua e fingir que não estava vendo ninguém ali à margem, né? Até por ser incomodados mesmo, por práticas de assaltos desses meninos. Então, ganha-se uma visibilidade grande a causa da criança e adolescente no país, e a movimentação se torna maior em defesa dessa camada, né? Criança e adolescente, especialmente olhando aí esses que viviam na rua, né? Que hoje nós temos aí um avanço, você não vê tantos meninos e meninas morando na rua como se viu lá naquela década de 80, né? E que estava numa crescente naquele momento. Inclusive, Marco Antônio, você me permite, né?
nessa década de 80, né? Justamente no momento que você falou, onde havia uma efervescência dos movimentos sociais, né? Então, acho que é importante enfatizar isso para as pessoas que estão nos assistindo, que o Estatuto da Criança e Adolescente ele é fruto da mobilização da sociedade, né? Que onde, conforme você nos alerta aí, onde havia uma situação de pobreza imensa, em face, inclusive, de inflações galopantes, em alguns meses tinham inflações de 80%. Né? Então, a pessoa recebia um salário hoje e, de um dia para o outro, aquele salário estava totalmente desvalorizado. Então, muitas crianças e muitos adolescentes estavam em situação de rua. Então, isso foi, inclusive, que mobilizou e fez com que a sociedade em geral pudesse se organizar e buscar, né, uma proteção dos direitos a essas pessoas que, conforme você falou, né, se nós não cuidarmos das nossas crianças e dos nossos adolescentes, como será o nosso futuro? Como será a política, a sociedade em geral, se a gente não tem um cuidado, um carinho, né, na verdade, defender os direitos dessas crianças e desses adolescentes? É isso mesmo? Perfeitamente. É promover, né, nossas crianças para, assim, assegurar que amanhã eles, como adultos, sejam cidadãos aí que saibam cumprir seus direitos e seus deveres, né? E talvez até melhor que nós, né? A nossa sociedade hoje está muito adoecida. Se a gente parar para observar, nós que hoje somos a população economicamente ativa, talvez nós estejamos deixando um legado para nossos filhos pior do que nós recebemos dos nossos pais. A sociedade hoje está em degradação galopante, né? Então, há que se cuidar e com muito carinho da infância e adolescência, né? E lembrando que lá nos anos 80 também era, como eu já disse, muito forte a violência contra os meninos e meninas de rua, chegando a acontecer, e aí é do conhecimento de todos, muitos casos mesmo de ações de extermínio. Por exemplo, no Rio de Janeiro, milícias, né, formadas aí, às vezes, por reis militares, que tinha essa ação mesmo, de exterminar, de acabar com um grande número de meninos e meninas. Houveram ações nesse sentido, né, de matança em grupo mesmo. Ainda tem isso, né? Se nós a cultura da milícia continua forte, né? Sim. E outra coisa, é importante enfatizar, né? Hoje, os jovens pretos e pretas, né? Os jovens negros são exterminados. Está acontecendo um genocídio da população negra, especificamente concentrada nos negros. Então, isso, inclusive, precisa ser denunciado a todo instante. Né? Muitas pessoas falam a questão que não é racista, mas é necessário ter comportamentos, atitudes antirracistas. Essa luta nesse sentido. Então, há esse agravamento. Né? Se me permite, o Robson me lembrou, junto dessa questão que aborda o genocídio da população negra, existe o índice de homicídio na adolescência, o IHA. E esse dado registrou o seguinte: quem mais morre tem nome, endereço, cor de pele. São jovens do sexo masculino, negros, moradores de periferia, de baixa escolaridade, que matam e que morrem por meio de armas de fogo. Então, só a gente já tem todo um desenho onde as políticas públicas podem combater essa questão que envolve o genocídio e o índice de homicídio na adolescência, que é dos 12 aos 18 anos aí. Então, é um recorte importante e o Observatório, né, da Juventude, enfim, que acompanha esses índices, diz: se nada for feito, cada vez mais adolescentes irão morrer e continuarão matando, principalmente através de armas de fogo. Daí, então,
a necessária, né, política de combate e retirada, né, a fogo e a munição, né, que é o meio da letalidade, o que a gente chama de criminalidade violenta. Então, só para contribuir aí. Perfeitamente. Só para terminar de situar essa questão do Estatuto da Criança e Adolescente, esse movimento nacional de meninos e meninas de rua, que é um movimento amplo, né? Como eu disse, setores da igreja, de várias igrejas, professores e diversos profissionais que se unem formando esse movimento e são os principais articuladores para se colocar na Constituição de 88 o artigo 227, né? O que diz o artigo 227, basicamente, né? Garantir com absoluta prioridade para a criança e adolescente o direito à vida, à saúde, alimentação, lazer, esporte, cultura, a convivência familiar, convivência comunitária, né? E colocá-los a salvo de violência, de negligência, essas questões que ainda se perpetuam até hoje na sociedade. Então, cria-se o artigo, inclui-se na Constituição o artigo 227. Mas só isso não bastou, você tinha que regulamentar. E aí, então, para regulamentar o artigo 227 é que vem em 1990, ainda na construção desse movimento, dessa luta toda, o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Então, o Estatuto reconhece a criança e o adolescente como sujeitos de direitos e deveres, pessoas em desenvolvimento, portadores de prioridade absoluta diante do Estado. Então, criança, adolescente, prioridade absoluta. Mas o Estatuto, então, visa o quê? Proteger essa parcela da população, garantindo a eles um desenvolvimento físico, mental, moral, social, né? Preparando para a vida adulta em sociedade. Não é dar privilégio para ninguém também, não é esse o problema, né? E aí, essas questões, né? Direito à liberdade, direito à alimentação, à moradia, a não sofrer violência, isso é direito de todo ser humano. Alguém está disposto a sofrer isso? Diz, eu sou voluntário a sofrer violência, seja de quem for, ou a passar fome, eu não tenho onde morar. Não, ninguém é voluntário. Na verdade, esse é um direito que assiste a todos os seres humanos. Está lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Então, isso que se garante à criança aqui na legislação brasileira, na verdade, é uma garantia a todo ser humano, não é só para a criança. Então, as pessoas gostam de dizer que há uma distorção no Brasil com relação à temática da criança e adolescente. Eu digo que não há, né? O que há de distorção, na verdade, é o Estado não cumprir o que está na lei, que aí é um outro problema, né? Que nós vamos chegar nele. Né? Que é a questão de que o Estado, a legislação está lá, o Estado não cumpre, né? Isso é que é o pior dos males, né? Então, o que garante o Estatuto é não haver diferenciação, né? Por que uma criança que nasce numa família rica vai ter as melhores escolas, as melhores informações, conhecer os melhores lugares, viajar, uma série de coisas, e vai se preparar concretamente para a vida adulta muito melhor do que uma criança nascida numa favela. O objetivo, então, é permitir que toda criança, nasça onde nascer, venha a ter essas mesmas condições de desenvolvimento, né? E aí sim, a criança que se desenvolveu bem, chegou à vida adulta, na vida adulta ela faz as escolhas dela, e aí é a questão da garantia da liberdade, né? Cada um segue o seu caminho, né? Mas o que é importante é cuidar adequadamente, ter uma educação, uma escola de qualidade hoje, para amanhã estar bem formado, tanto uma criança nascida na família A, ou aquela criança nascida na família B ou C, que todas tenham o seu pleno desenvolvimento. Na verdade, a proposta do Estatuto é essa, né? Porque aí nós vamos chegar a uma sociedade de pessoas adultas muito responsáveis, sabedora
é da sua obrigação de cumprir os seus deveres e também sabedora de exigir os seus direitos, né? Essa é o que a lei propõe, né? E aí, assim, finalizando um pouco essa colocação, o que a gente observa que tem é essa parte primeira do Estatuto da Criança e do Adolescente, que fala sobre a proteção e o desenvolvimento da criança e do adolescente, né, visa a proteção e o desenvolvimento, essa parte, né, escola, saúde, convivência familiar, lazer e uma série de outras questões, acesso à cultura. Se a gente for observar, quantas crianças de periferia já adentraram o Cine Teatro Central aqui em Juiz de Fora, né? Vamos fazer um levantamento disso. Aonde está o lazer das nossas crianças pobres, né? Aonde está o espaço de interação, de convivência, de aprendizado, né? É terrível, né? A gente buscar elucidar isso porque as conclusões são as piores, né? Mas é a partir desses cuidados com essa primeira e a segunda infância, né, até ali os 8, 10 anos, se eles foram bem cuidados, amanhã, na adolescência deles, eles vão seguir o fluxo mais normal, né, mais tranquilo, né? Uma defensora pública da infância lá no Distrito Federal até disse isso, né? Se a primeira parte do ECA fosse bem cumprida, a segunda parte seria quase que esquecida, que é a parte do ato infracional praticado por adolescente, onde ele precisa ser responsabilizado, né? E tem que ser responsabilizado, e a nossa lei prevê responsabilização para o adolescente que cometeu o ato infracional. Mas nós esvaziaríamos muito a parte do ato infracional se a gente cuidasse bem dessa primeira infância, né? Mas os meninos, como ela disse, essa defensora, né, que ficam desassistidos durante a infância, acabam mais tarde transgredindo, né? Então, isso mostra aí a necessidade de investimento por parte do Estado, criação de políticas públicas. E aí, essa questão de você investir, de você criar políticas públicas, é uma questão de escolha, porque se nós observarmos, né, muitas coisas foram escritas na Constituição de 88 a partir da escolha que a sociedade fez. Nós tínhamos, por exemplo, muitos trabalhadores rurais que não tinham a sua contribuição para a Previdência, mas a Constituição de 88 escreveu que ainda assim eles seriam incluídos no sistema de aposentadoria. Deu a eles esse direito, não vão tirar dinheiro do orçamento do Estado, né, os impostos do Estado arrecada mensalmente, e vamos usar esse dinheiro para pagar a aposentadoria do trabalhador rural, o que eu acho que é justíssimo, é corretíssimo. Pessoas que trabalharam e trabalham muito, mas que por não ter contribuído com a Previdência, havia um risco de ficar de fora, de nunca ter direito a aposentar, assim como não aposentava antes. Então, a sociedade fez a escolha, não, vamos gastar dinheiro do Estado, que não é dinheiro arrecadado para a Previdência, mas são impostos aí, destinados a outros programas, vão gastar dinheiro pagando a aposentadoria. Então, são escolhas que a sociedade faz e que, infelizmente, logo que se criou o Estatuto da Criança e do Adolescente, houve a ascensão do neoliberalismo, né, que é o quê? O esvaziamento do Estado, a máquina pública ser diminuída ao máximo possível, você não usar recurso público em promoção de políticas públicas, né? É o que a gente tem vivido hoje. O Estatuto da Criança e do Adolescente deixou de ser colocado em prática, é uma lei que existe, está lá registrada, mas falta muito de aplicação dessa lei, porque os dirigentes do nosso Estado, do Estado brasileiro, estão seguindo essa cartilha neoliberal, né? E aí falta, então, dinheiro para investimento na população, dinheiro para melhorar as escolas, dinheiro para melhorar as moradias de nossas crianças, nossas famílias, dinheiro para construir espaços de lazer, para creche, né? Não querem gastar dinheiro com isso, preferem enfiar lá no sistema financeiro e outros, mas para não me estender muito, então, eu vou aguardar
aí, porque a gente ainda tem algumas preocupações relacionadas a essa atuação aí dos movimentos sociais, como estão aí ocupando esses espaços públicos, né? Então, devolvo aí, Claudinei, a fala para depois a gente poder fazer mais alguma consideração. Robson, quer falar alguma coisa? Não, acho que é importante que essa primeira parte que o Marco Antônio elenca, né? Que ele faz o resgate da construção do Estatuto da Criança e do Adolescente, e aí é só enfatizar para as pessoas. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele, inclusive, é um modelo a nível internacional de respeito aos direitos das crianças e dos adolescentes. E aí, é claro, o Claudinei também vai trazer um pouco, né, do que está inserido no Estatuto, dessa conquista da sociedade brasileira, e como bem comentou o Marco Antônio, conquista essa que, em face das políticas que vêm ocorrendo no Brasil, não estão sendo implementados especificamente os direitos das crianças e dos adolescentes. É uma pena, mas nós temos que continuar lutando para fazer prevalecer os direitos à educação, à saúde, ao lazer, né? Que são direitos fundamentais. Mas aí vamos ouvir o companheiro Claudinei, né, que tem também muitos a nos dizer. E, é claro, depois nós temos algumas perguntas, nos enviaram as perguntas aqui, vou depois passar para vocês, né? Uma das perguntas é algo que, inclusive, norteou muito aí os debates acalorados, inclusive bandeiras que foi desse atual governo. Mas aí deixa o Claudinei comentar. Olá, Claudinei. Bom, agradeço, então. Marco Antônio, que me antecedeu, né? Fui conselheiro tutelar aqui em Juiz de Fora, na região leste, e eu fui sucessor. Logo depois que ele saiu, eu ocupei, né, e fui reconduzido, aí, fiquei 2 mandatos de conselheiro tutelar. Então, Marco Antônio fez um resgate histórico, e a gente entra mais especificamente aí, né, no Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Alguns pontos mais específicos e trazendo aqui o ponto de vista de quem atua no Conselho Tutelar, e que a gente sabe que é um órgão poucas vezes compreendido pela sociedade, ou seja, ainda carece de ser conhecido. É um órgão sofisticado, é uma nova tecnologia social, o Conselho Tutelar. É um órgão formado de 5 membros, segundo aí a lei federal, que é o Estatuto, que a gente já está aqui falando dele, né? E eu tive contato, na verdade, com o Estatuto nos idos aí de 2003, 2004, apresentado pela Hélia, da Pastoral do Menor, hoje já falecida, né? A Vânia Xavier também. Então, pessoas, né, a gente brinca, a gente fala, se nós conseguimos enxergar mais longe, é porque subimos nos ombros de gigantes. E pessoas como Hélia, Vânia, Antônio Carlos, Gomes da Costa, enfim, Edson Seda e tantos outros, são esses gigantes, e que a gente consegue ser aí luz para alguns. Então, usando o conselheiro tutelar, a gente toma contato com uma realidade que muitas das vezes não aparece no dia a dia, ou, infelizmente, quando aparece de maneira muito terrível. Situações de morte, abandono, conflitos familiares. E a nossa experiência nos faz perceber que o Estatuto da Criança e Adolescente ele se torna aí uma lei
alterativa, eu gosto de frisar isso, não uma lei alternativa, mas uma lei alterativa, ela vem do Estatuto da Criança, né, a partir do artigo 227 da Constituição, ele via a Lei Federal 8.069, de 13 de julho de 1990, é uma lei que vem para alterar o cenário da infância no Brasil, né? É uma lei, então, que visa tirar a pecha de criminalização da pobreza, tá? Então, é uma lei para todas as crianças e adolescentes, não mais aquela que estava lá no Código de Menores, que era a lei guiada por uma doutrina, chamada Doutrina da Situação Irregular, que colocava sobre os ombros, né, das famílias pobres e empobrecidas, né, a ideia de abandonados e delinquentes. Portanto, deveriam ser alvos da assistência, serem recolhidos a instituições, daí as FEBEMs, as FUNABEMs. Então, todo esse cenário que o Marco Antônio descreveu aí, que teve os meninos e meninas de rua, enfim, foi dito não lá em 88 e em 1990, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, vem marcar um novo tempo na área da criança e do adolescente. Então, a nomenclatura menor, Código de Menores, cai, né? O último artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente, o artigo 267, colocando ele aí, revogam-se as leis 4.513, 64, plena ditadura militar, e a 6697, de 79, do Código de Menores. Então, olha só, o artigo 267 é o último artigo do Estatuto. De vez em quando, nas capacitações, consultorias que a gente realiza aí nos municípios, junto aos conselhos tutelares, fala, olha, começa a ler no Estatuto, pegando o fio histórico dele. O último artigo nos faz lembrar que o Código de Menores foi jogado na lata de lixo. E aí, para espanto nosso, infelizmente, encontramos aí gestores públicos, sejam prefeitos, vereadores, secretários, governadores, deputados, presidentes, enfim, deputados estaduais, federais, senadores, que a gente chama de menoristas, que estão lá para aquilo que o Estatuto já revogou, buscando lá na lata de lixo o Código de Menores, contrariando a lei que está em vigor, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que vai marcar aí uma nova doutrina, para contrariar e dizer, não queremos mais essa doutrina ultrapassada que estigmatizava a nossa infância empobrecida. Claudinei. Oi. Me permita, o assunto é empolgante, e lembrando que essa ideia do Código de Menores, que prevaleceu no Brasil até a chegada do Estatuto da Criança e Adolescente, uma doutrina que foi rigorosamente imposta, em especial sobre as famílias empobrecidas, mas que não resolveu o problema do Brasil. Se o Código de Menores, se essa visão menorista fosse boa para o país, os adultos de hoje teriam uma sociedade quase que perfeita, porque os adultos de hoje foram criados sob a égide do Código de Menores. E o que nós estamos vendo hoje aí? Muitos adultos aí errantes, pessoas que promoveram, se pudesse continuariam promovendo a prostituição, adultos que estão no poder público, exercendo cargos aí, mandatos eletivos e tudo mais, que praticam corrupção, praticam roubalheira, Essa galera que está aí no poder, eu digo em todas as instâncias, não vou citar nomes, mas eu digo que os adultos que estão no exercício hoje, são pessoas que foram criadas dentro da ideia do Código de Menores, e nem por isso foram melhor formados. Então, assim, a sociedade tem mesmo que rejeitar, não dá para resgatar essa ideia menorista aí, porque isso não formou bons cidadãos, não, isso não é garantia, pelo contrário,
Exatamente, Marco Antônio. A gente fazendo as contas, né, o Código de Menores, ele vigora de 1923 o primeiro, o segundo é de 79, até 1990. Então, a gente tem de 1927 até 1990, 63 anos de uma doutrina, essa doutrina chamada da situação irregular, que criminaliza simplesmente as famílias pobres. Ou seja, é uma lei que não interessa a sociedade brasileira. Aí vem o Estatuto da Criança e do Adolescente, frisando, então, o último artigo revoga, joga fora, fala, acabou essa doutrina, e no artigo 1º, aí, né, vai dizer, essa lei dispõe sobre a proteção integral. Essa, então, é o nome da nova doutrina que está lá, que inicia, o primeiro, ele abre para dizer, para marcar esse novo tempo. A lei Estatuto da Criança e do Adolescente é um novo tempo para a sociedade brasileira, para que a gente possa refletir e implantá-la. Trata, então, da proteção integral, não mais menores, o termo é estigmatizante, né, incapazes, e agora sim, são crianças e adolescentes. Crianças são pessoas de 0 a 12 anos, adolescente de 12 a 18. Né? Tem toda uma marcação para reconhecer. E aí o Estatuto vai dizer, olha, vai dizer para todas as crianças. Por exemplo, houve uma situação que envolveu o filho de um embaixador de um outro país no Distrito Federal, por exemplo. Esse embaixador maltratava seu filho. Ele foi, então, acolhido, né, a proteção integral prevista para o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ou seja, elite, alguém de alto poder aquisitivo, só que o Estatuto é para todos, né? Não só para como era no tempo do Código de Menores, do revogado Código de Menores. Enfim, e aí é importante a gente conhecer o Estatuto, defendê-lo. Ele está fazendo 30 anos, contra 63 anos aí, de uma outra doutrina que está na mente de muitas pessoas ainda. A gente precisa atualizar, por isso que eu falei. É uma lei alternativa, e não alternativa. Vou aplicar o Estatuto. Não, vou lá na lata de lixo, buscar o revogado Código de Menores e vou aplicá-lo. Vou aplicar ele lá no centro socioeducativo, que eu gosto aqui do artigo aqui que eu leio aqui no... Não. É o que está em voga. É o Estatuto da Criança e do Adolescente. É a proteção integral. Né? O que vai dizer lá o Estatuto no artigo 100? Estou colocando aí. Na aplicação das medidas de ação em conta as necessidades pedagógicas, preferindo-se aquelas que visam o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. A gente fala que o artigo 100, ele é um dos corações do Estatuto da Criança e do Adolescente. O conselheiro tutelar, o conselheiro municipal, Lindomar falou aí, Lindomar atualmente vice-presidente, junto com a Gisele, que é presidente do CM, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, de Juiz de Fora. Então, precisam aplicar o Estatuto quando vão proteção à infância e adolescência no município, né? Nós, no caso, eu estou atualmente conselheiro estadual dos direitos da criança e do adolescente, representando a Axé Criança, a ONG Axé Criança né, localizado no Ipiranga, Juiz de Fora. Então, a gente precisa pensar o Estado de Minas Gerais à luz da proteção integral. Tá? Por isso é um absurdo quando a gente encontra por aí conselheiros tutelares, conselheiros dos direitos, seja conselhos municipais, estaduais ou do Conselho Nacional, que, por exemplo, defendem a redução da maioridade penal. É um absurdo. É um conselheiro que está totalmente fora, né, daquilo que está previsto na lei. Esse tempo já foi. Né? O que ele deve defender, esse conselheiro, seja o tutelar, seja o conselheiro dos direitos,
né? É assim, a responsabilização, é a implantação no município das políticas, das medidas socioeducativas previstas lá no artigo 90, aquelas que são aplicadas no gabinete do juiz, do Poder Judiciário, né? E aquelas que o município é responsável, que é a prestação de serviço à comunidade, a liberdade assistida, e nós, no nível do Estado, as medidas são de responsabilidade do Estado, né? A internação e a semi-liberdade. Então, há um conjunto de responsabilidades que a gente não pode prescindir delas. Estão lá no estatuto, e a lei vai dizer, como o Marco Antônio lembrou, são de prioridade absoluta na infância, né? É importante frisar o papel, então, aí do Conselho Tutelar, como eu iniciei, um órgão sofisticado. A lei criou, dizendo, um órgão que deve zelar no município. Cada município brasileiro, dos mais de 5 mil, né, tem que ter pelo menos um conselho tutelar, de acordo com o tamanho aí, a cada 200 mil habitantes, né? E aí o CONAN aponta, cada 100 mil, enfim. O fato é que a lei vai dizer que cada município tem que ter pelo menos um conselho tutelar, para o órgão encarregado de zelar. Zelar por o quê? Pelo cumprimento dos direitos de crianças e adolescentes, dos quais eles são os titulares. Por isso não são mais menores, né? O Conselho Tutelar ele vai tutelar o direito de crianças e adolescentes quando eles forem ameaçados ou violados, seja pela ação ou pela omissão da sociedade ou do Estado, leia-se aí o poder público municipal, estadual e federal, leia-se as secretarias, leia-se todos os órgãos, né, diretos e indiretos, leia-se o próprio Conselho Tutelar. Se esse Conselho Tutelar não fizer o seu papel, é um órgão que pode estar enquadrado aqui, né? O Conselho Municipal, enfim, o poder público de modo geral, a Câmara de Vereadores, quando não faz cumprir o orçamento público, e assim sai, né? O Conselho, então, vai zelar pelo cumprimento desses direitos quando os pais ameaçam e com a própria conduta da criança e do adolescente coloca em risco a sua integridade ou a integridade de outros, sejam crianças, adolescentes ou adultos. Então, pode ter, então, uma ação do Conselho Tutelar zelando pelo cumprimento desses direitos. Diga, Marco Antônio. Sim, o Conselho Tutelar, Claudinei, ele está muito dentro desse espírito da democratização do Estado, porque, na verdade, você tinha antes, né, com a legislação anterior, que era o Código de Menores, uma intervenção direta do poder público, em especial do judiciário, que se sobrepunha sobre as famílias. Se alguém falasse que na família tal estava acontecendo algum problema, chegavam lá, recolhiam as crianças e acabou, levavam para a FEBEM e toda aquela situação de sofrimento que esses meninos e meninas passavam nessas instituições. E agora, quem tem que olhar primeiro, o primeiro órgão a olhar para a situação da criança e do adolescente é o Conselho Tutelar. Ele, antes que qualquer outro órgão, né? Pelo contrário, o judiciário agora deve ser acionado só em último caso, quando a sociedade não deu conta de resolver seus problemas, né? Eu digo a sociedade, incluindo aí o Conselho Tutelar. O Conselho, então, é composto por quem? Por pessoas nascidas naquela própria comunidade, né? E que têm um bom conhecimento a respeito da lei, do Estatuto da Criança e Adolescente, que têm um bom conhecimento sobre a realidade das crianças, que têm um bom conhecimento sobre a situação daquela comunidade. É um conselheiro, uma pessoa que conhece bem a sua comunidade e, com isso, está qualificado para avaliar os problemas que acontecem naquela comunidade. Então, o conselheiro tutelar, que vai ser eleito, ele precisa ser alguém daquela comunidade. E, a partir daí, chegou para o conselho uma denúncia, o conselho, né, através de seus conselheiros, vai avaliar aquela situação, vai fazer visita naquela casa,
vai avaliar o que está acontecendo de fato para proteger. E na maioria das vezes são famílias desprovidas de condições, né? Às vezes moradia precária, às vezes falta vaga em creche, uma série de dificuldades que a família atravessa e que aí o conselho tutelar tem que olhar por essa família. Não, vamos garantir a essa família as condições básicas. Aí ele entra requisitando ao poder público essas condições, essa assistência que a família precisa. Vamos dar condições para que seus pais criam bem seus filhos. E aí vai acabar o problema que estava afligindo aquela criança e que motivou a denúncia. Então, o papel do conselho tutelar é importantíssimo do ponto de vista teórico, né? Na prática, a gente tem percebido algumas coisas que não condizem com o que deveria ser, mas é fundamental essa visão do conselho tutelar, essa análise, e o conselho tem capacidade de orientar, de resolver muitos problemas aí, e a demanda se encerrar ali com o conselho tutelar, não precisa encaminhar para órgãos de repressão, para a polícia, ou então, né, para o judiciário. O conselho precisa cumprir bem o seu papel, né? E, assim, a gente tem visto muitos problemas, por exemplo, você vai conversar com a família que foi colocada aí a notícia de que a criança está o dia inteiro pela rua, está faltando escola, está se comportando mal, está ameaçando pessoas que estão passando pela rua, a criança está lá na rua ameaçando, uma série de coisas. Aí, quando às vezes você chega naquela família para conversar, está ali uma mãe sozinha com 4 crianças, às vezes, ou até mais, e ela diz, não, eu estava trabalhando, aí nesse momento meu menino, eu tinha falado com ele para não sair de casa, mas ele saiu e fez coisa errada lá na rua. E aí, como é que você faz? Vai punir uma mãe que é o único recurso que essa criança, a única base de apoio que essa mãe tem, que essa criança tem? Então, cadê as políticas públicas? Cadê a creche? Cadê a escola de horário integral? Cadê as áreas de lazer? E, assim, um exemplo muito terrível que eu queria citar, assim, da nossa cidade, tem uma certa comunidade ali no bairro Santa Rita que tem mais de 30 anos que há uma exploração de crianças e adolescentes nos sinais de trânsito. São crianças que nós já vimos lá há mais de 30 anos atrás, e basta procurar matérias no jornal Tribuna de Minas, que há esses registros, por exemplo, crianças que eram levadas 11 horas da noite, madrugada dentro, para as ruas centrais da cidade para vender flores, às vezes casais lá nas mesas de bar, e as crianças abordando o homem, dê uma flor aí para sua namorada, me ajuda aí, compra. Isso há mais de 30 anos. Mudou, deixou agora de vender flores, está vendendo bala. Mas essas mesmas famílias continuam explorando suas crianças, botando as crianças em situação de sofrimento e de perigo. E são crianças que, ao passar por essa situação, deixam de se dedicar à sua infância, deixam de brincar, deixam de estudar, e são crianças que mais tarde são fracassadas nos estudos. E aí, como também não conseguiu se colocar bem na sociedade, ao chegarem adulto, também não tem muito caminho. Aí acabam repetindo. Então, nós estamos vendo hoje, em Juiz de Fora, já netos daquelas primeiras crianças que há mais de 30 anos atrás estavam nas ruas, aquelas crianças geraram filhos que também foram colocados na rua para essa condição, e que agora eles já cresceram, já geraram os filhos, e esses filhos já são netos das primeiras crianças, também continuam. Uma realidade que se repete em Juiz de Fora, uma mesma comunidade, que a prefeitura sabe muito bem, há mais de 30 anos a prefeitura sabe, e nada fez. Vai lá ver se foi criada uma área de lazer, uma creche. Não se faz, né? Então, o problema da infância no Brasil é a falta de investimento. Não é a legislação que está errada, não é o estatuto que está errado. Então, as pessoas têm dito muito, tem 30 anos do estatuto e ele não funciona, está na hora de criar uma nova lei, tem que acabar com isso. E as pessoas estão erradas. O que tem que acabar é com essas autoridades que não cumprem a lei, né? Porque se o estatuto estivesse sendo cumprido, o Brasil já teria mudado. Imagina uma criança que há 30 anos atrás o Brasil tivesse iniciado um cuidado bacana com essa criança. Era um adulto hoje de 30 anos, né? Como é que estaria ele? Sabendo cumprir seus direitos e deveres, né? Então, na verdade,
esses gestores públicos, essas pessoas eleitas, esses agentes públicos que estão na gestão pública e não fazem cumprir a lei, eles é que são os primeiros que deveriam ser punidos e deviam, inclusive, ser banidos da vida pública, não poder mais ocupar cargo público, porque é lastimável. É um estrago que não se recupera mais. Esse estrago que estão causando na nossa sociedade, né? Eu acho, Marco Antônio, que você falou aí importantíssimo, né? Inclusive, é uma das propostas na construção desse mandato coletivo e participativo, é ouvir as pessoas, né? Embora eu tenha minha formação em serviço social, a gente também estuda a questão do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas ouvir as pessoas que lidam diretamente com as crianças e adolescentes na defesa dos seus direitos é importantíssimo. E aí, quando a gente faz uma análise, vamos trazer um pouco para Juiz de Fora, né? O município em geral faz uma análise dos nossos representantes, fica uma pergunta: será que esses representantes conhecem de fato a realidade vivenciada pelas crianças e adolescentes do nosso município? Será que, ao conhecer essa realidade, qual que é a atitude dessas pessoas? Qual que é a atitude dos nossos políticos, a não ser, infelizmente, ignorar o que está aí na realidade do dia a dia dessas crianças, que é a ausência, a falta da educação, a falta da saúde, porque não se implementa políticas públicas para atender esses anseios, né? Teve um comentário aqui nos companheiros Geraldelli, que está conosco na construção desse mandato coletivo, por que não se amplia o número de escolas com tempo integral para essas crianças, garantindo de forma que os pais possam trabalhar e as crianças possam estudar, ter lazer, né? Isso é importantíssimo. Então, a ausência de políticas públicas sérias é primordial. É justamente o que está ocorrendo aí. É onde acontece, de fato, alguns atos infracionais, porque o Estado não está cuidando das nossas crianças. E aí, quando a gente fala das nossas crianças, eu falo principalmente das crianças, dos trabalhadores, da pessoa que mora na periferia, daquele pai que tem que acordar às 5 horas da manhã para ir sustentar, e vai para o trabalho sustentar os seus filhos e filhas. Né? E essas crianças, nesse momento agora de pandemia, estão com quem? Os pais precisam trabalhar. Muitos conseguem ficar em isolamento social, outros não. Então, é importante enfatizar isso, gente, que nós estamos fazendo essas várias lives com vários temas para serem debatidos, porque uma das principais preocupações nossas nessa pré-candidatura do mandato coletivo e também, se depois nos permitir, estamos eleitos no município, é o quê? Ouvir as pessoas, ouvir quem mais necessita, ouvir as pessoas que lidam diariamente com a realidade sofrida do nosso povo, e as que, infelizmente, não acontece com os políticos, de uma forma geral, esses políticos tradicionais. Por isso, nós precisamos e queremos romper esta barreira. Né? E aí, essa construção coletiva, ela, de fato, parte, né, com um tema que a gente sempre está trazendo, que é o tema, inclusive, dessa pré-candidatura, a periferia no poder. As pessoas da periferia, os trabalhadores pobres, humildes, mas que, de fato, acreditam que há uma possibilidade de romper essa situação de pobreza, situação de desigualdade social, elas precisam ser ouvidas. Aí, volto a falar, onde estão as políticas públicas? Nós estamos em plena questão de pandemia e a gente está verificando aí, assim, roubos, vamos falar claro, estão roubando, né, recursos públicos para ser investido na saúde. Né? Temos aí o governo federal que não investiu, que deveria investir para garantir a saúde, né, das pessoas nesse tempo de pandemia. Isso reflete diretamente também nas crianças, nos seus pais, nas suas famílias, no futuro do país. Então, precisa ter políticas públicas, precisam ter políticos sérios, que acreditam e que fazem a diferença, né, na vida da sociedade. Bom, colocando aí muito bem, Robson, é isso.
É por isso nós estamos aí acreditando e colaborando na construção, né, desse projeto de mandato coletivo que ousa dizer a periferia no poder. Não dá para a gente continuar no velho estigma, né, como foi dito aqui, lá revogado o Código de Menores, que criminaliza a infância das famílias pobres e empobrecidas através de uma doutrina da situação irregular. É um novo tempo. Então, o lugar de criança, até, né, é em casa, na família, na comunidade, na família, seja ela qual for, as suas várias conformações, né, pais e mães, avós, casais homos, enfim, seja a família como ela for, tá? É na escola, né, lugar de criança, mas também lugar de criança no orçamento público. E aí uma das atribuições do Conselho Tutelar, lá no artigo 136, inciso 9, é assessorar o Poder Executivo local, né, na construção, na criação de planos e programas de atendimento aos direitos de criança e do adolescente. Como que ele faz isso? Via, né, dados da realidade. O Conselho Tutelar deve chegar até ele via denúncia, via lá o artigo 13, que vai dizer obrigatório comunicar situações de maus tratos, abandono, enfim, toda essa gama de situações, né? A escola tem que comunicar ao conselho quando ela esgota o seu papel. Então, o Conselho Tutelar vai recepcionar e precisa registrar essas informações e dizer quais são, no município, a gente está falando aqui de Juiz de Fora, mas o Brasil inteiro, né? Em Minas, as cidades aqui da região, o Conselho Tutelar vai ter que dizer ao CMDCA, que é o formulador das políticas públicas, né, dizer às secretarias, né, dizer ao prefeito diretamente quais são as principais violações de direitos, quais áreas precisam, então, receber prioritariamente o recurso público. Ou seja, o Estatuto da Criança desenhou a política. Cabe aos operadores botar essa engrenagem para funcionar. É simples isso? Não é. O Conselho Tutelar, como eu falei, é um órgão sofisticado, é uma tecnologia sofisticada, mas que carece, né, de formação. É um direito dos conselheiros. A grande maioria recebe salário mínimo. Infelizmente, com equívocos taxados aí como autônomos. É uma luta ainda para mudar isso junto à Receita Federal, recebendo aí 11%, ou seja, muitas vezes trabalhando plantões, trabalham mais de 40 horas semanais, enfim, recebem o salário, às vezes, abaixo do salário mínimo, é uma realidade, é cobrado, né, de atuar na baixa, na média e na alta complexidade. Por exemplo, aqui em Juiz de Fora, a gente tem todos os elementos do sistema da baixa, da média e da alta complexidade. As instituições de acolhimento, né, onde estão lá os adolescentes cumprindo medida socioeducativa, o centro socioeducativo. Uma das atribuições do Conselho Tutelar, junto com a vara da infância, né, com o Poder Judiciário e o Ministério Público, é fiscalizar, está lá no artigo 95 do Estatuto, fiscalizar essas entidades. E aí, é simples fazer isso, você chegar lá num centro socioeducativo, onde tem lá adolescentes, né, cumprindo medidas por ordem judicial, né, a medida de internação, quando há uma denúncia, já houve inclusive reportagem aí, acusando, infelizmente, aqueles que deveriam proteger e respaldar a vida, acusando esses agentes, tá? De maus tratos, enfim, o contrário, né? O agente não há algo mais perigoso do que um agente socioeducativo travestido de carcereiro. É esse agente socioeducativo que esse adolescente vai passar a maior parte do tempo. E se ele tiver uma cabeça de carcereiro, ele está, então, onde?
Ele está localizado lá na doutrina revogada, lá do artigo 267 do antigo Código de Menores, a doutrina da situação irregular. E não atualizado com o Estatuto da Criança e do Adolescente, da proteção integral. Veja só como que as coisas, né, vão acontecendo. E aí cabe ao Conselho Tutelar, ao Ministério Público, à Vara da Infância e os outros órgãos fiscalizar e denunciar essas situações, para que elas sejam paradas, revistas, adequadas, né, para que a responsabilização, que é aquilo que a lei vai dizer a esses adolescentes, de fato aconteça e que ele passe pelo sistema e compreenda, né, o que ele realizou, no caso aí do ato infracional, e possa retornar para a sociedade. Diga, Marco Antônio. Não, esse conselho tutelar é a menina dos olhos, né? Porque é o olhar da sociedade, a vigilância, né? O instrumento de vigilância que a sociedade tem sobre o cumprimento do direito da criança e do adolescente, né? É o conselho tutelar, como representante das comunidades, esse instrumento de estar olhando para todos os lados, né? Aonde se atende a criança e adolescente, ou se deveria atender, tem que estar o olho do conselho tutelar, para ver se de fato está cumprindo. E um conselho tutelar que percorre as comunidades, que vê as dificuldades enfrentadas, a falta de creche, e que não leva essa demanda para o poder público, né, de criação de mais creches, por exemplo, é um conselho tutelar omisso. Ele não está servindo a comunidade dele, né? E isso é uma realidade muito triste hoje. O conselho tutelar, a atuação dele está precária, né? Me lembro de uma palestra lá ainda nos anos 90, de uma antropóloga lá de Porto Alegre, que ela dizia: o Conselho Tutelar é uma instituição totalmente nova na sociedade, e a sociedade ainda não tem uma opinião formada sobre o Conselho, e a sociedade vai ver o Conselho Tutelar, lá no futuro, com o que ele transmitiu hoje. Se ele faz um trabalho que é relevante, que é importante para a sociedade, amanhã a sociedade vai valorizar esse Conselho, vai respaldar esse Conselho, né? E aí, na verdade, aquilo que a gente estava falando, o Conselho é mais um componente dos movimentos sociais, das lutas sociais, por dignidade, por melhoria das condições de vida, e sendo o Conselho tutelar esse instrumento na mão das comunidades, né, da população em geral, ele precisa ser mais perceptivo, perceber mais essas coisas, e ele precisa ser esse instrumento de informação da sua comunidade, levar as informações para a sua comunidade, estabelecer diálogo, promover reuniões na sua comunidade, e aí levar para a comunidade esses instrumentos. Olha, estão trazendo aqui informação para que vocês reivindiquem as melhores condições de vida para vocês. O Conselho tem que ser esse instrumento na mão das comunidades. E não está sendo, infelizmente, a gente não percebe. E Marco Antônio, sim. E precisa ter, os conselheiros também precisam ter condições dignas de trabalho, né? Conforme o Claudinei comentou, em muitos locais recebem salários reduzíssimos, né? Baixíssimos, e não tem condições, né? Aqui no município, até pouco tempo, tem condições péssimas, sem automóvel para se deslocar, para dar os plantões de uma forma geral, sem estrutura adequada, né? É muito ruim isso. É importante elencar. O Conselho Tutelar tem um papel primordial, os conselheiros têm um papel primordial, que inclusive são eles são eleitos pela comunidade para fazer prevalecer os direitos das crianças e dos adolescentes, né? Esse elo aí. Mas eles precisam também ter condições dignas de trabalho, precisa haver uma valorização desses conselheiros, né? A todo instante, capacitações para que eles não cometam equívocos, não é isso? Sim, eu concordo, Robson, mas o que me preocupa é o papel dos movimentos sociais. Porque o conselheiro tutelar, ele tem que ser oriundo dos movimentos sociais, das lutas das comunidades. Ele não pode ser aquela pessoa, que quer entrar no conselho para se dar bem.
né? Hoje, o que se paga de remuneração para o conselheiro aqui em Juiz de Fora não é algo desprezável, não, é algo razoável, né? E o conselheiro e o cidadão comum não pode olhar simplesmente para aquele valor salarial lá e dizer que eu vou chegar lá para poder alcançar aquele. É justo que se pague até mais, mas também a pessoa tem que ter primeiro um comprometimento. E quando a pessoa não compreende as questões da sua comunidade, né, a gente tem visto, vi acontecer em muitos momentos, o conselheiro olhar para o caso e dizer, não, isso aí vamos remeter lá para o Poder Judiciário. Ou, muitas vezes eu vi, não foi de um conselheiro só, dizer que, olha, essa sua demanda aí não pode chegar aqui ainda no conselho. Às vezes a família procurava o conselho respondia, olha, primeiro você faz uma ocorrência policial, depois você trouxer uma ocorrência por escrito aqui nas minhas mãos, eu te atendo. Então, até então não vou poder te atender. E isso não pode, pelo contrário, né? A primeira porta a se abrir para qualquer questão de violação de direito da criança tem que ser o conselho tutelar. Me lembro, né, assim, da primeira existência de conselho tutelar em Juiz de Fora, né, funcionou em 95, 96, 97, e eu pude fazer parte desse conselho naquela época, né, as condições eram precárias, mas a gente estava lá debatendo com as comunidades, ia de ônibus até as localidades, porque não tinha transporte, não existia computador, não tinha acesso à internet, mas os debates aconteciam. Eu me lembro do competentíssimo Zé Adilson, no momento posterior, né, sociólogo também, que criou uma metodologia para nós, ele como conselheiro da Regional Norte, para organizar os dados estatísticos, para apresentar ao poder público, apresentar para as comunidades os dados, os problemas que mais aconteciam relacionados às crianças. O Zé Adilson é um rapaz bastante metódico e ele organizou muito bem isso para nós, né? Foi o grande pensador disso na época, né? E também de debater a questão orçamentária, mas de debater também prática do Conselho. Criamos métodos para a fiscalização do cumprimento do estatuto, né? Fiscalizar os programas sociais, as casas de abrigo de crianças, né? Zé Adilson deu uma grande contribuição. E hoje a gente vê que o movimento social não está sustentando muito o Conselho mais. As pessoas estão atuando no Conselho deslocadas dos movimentos, né? Não tem mais vínculo com a associação de moradores, não tem mais vínculo com as pastorais, com as escolas, e aí criou até uma situação que para mim é mais problemática do que a solução, que foi esse negócio do voto universal, porque na medida em que todo mundo vota, vai ser eleito aquele conselheiro que conseguir levar mais pessoas para a urna, e você leva mais pessoas para a urna se você faz maior investimento. A gente sabe que, infelizmente, no Brasil, uma eleição envolve custos, muitos custos. E aí, quem tem poder de pôr dinheiro numa eleição, por exemplo, se eu me associo a um político, a um vereador, um deputado aí, que vai financiar a minha campanha de conselheiro tutelar, eu vou ter muito dinheiro para pagar passagem de ônibus, que, infelizmente, por debaixo dos panos essas coisas existem, para financiar pessoas para irem votar. Eu vou ser eleito. E eu sendo eleito amanhã, meu compromisso é com quem? É com a comunidade? Não. É com quem financiou, com quem deu dinheiro para a minha campanha. E então eu vou ajudar aquele político provavelmente corrupto, né? Então, essa situação, às vezes, de universalizar, não é garantia de maior democracia, assim, né? É uma questão que ainda precisa ser mais aprofundada. Eu acho que nós estamos vivendo um momento que isso está um pouco deslocado daquilo que devia ser. É importante frisar que o Estatuto, né, não aboliu essa incentivada, né, que é a questão da equivocadamente se faz eleição, né, um processo de escolha onde se culmina a última parte é o voto da comunidade, para dar legitimidade aí, quando a gente elege um prefeito eleito pelo voto, um vereador eleito pelo voto, o conselheiro tutelar, o conselho tutelar, formado de 5, também vai ser eleito pelo voto, né? Mas não é correto chamar de eleição. Quem entende assim, já começa a se equivocar. Acho que é um mau indício.
Não se deve eleger os mais conchavados, mas sim os mais preparados, aqueles que são, de fato, militantes da causa e da comunidade, aqueles que são reconhecidamente pessoas que travam uma luta e conhecem, né, se embasam na defesa da criança e do adolescente. Então, as duas possibilidades ainda coexistem. Esse processo mais universal, mas também o processo onde as instituições que, de fato, lidam, sempre passando aí pelo crivo do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que a fiscalização do Ministério Público pode acontecer, que seria, então, o voto a partir das entidades de atendimento. Tá? Então, as duas formas coexistem. Então, a gente precisa estar, né, observando essa questão. É importante ver como que é fundamental aí esse processo aí que envolve o Conselho Tutelar. Infelizmente, um órgão precarizado, porque um Conselho Tutelar forte, ele zela pelo correto cumprimento dos direitos de criança e adolescente. Então, quando seja, por exemplo, a área da saúde não fez, é papel de fazer, o Conselho Tutelar pode ser acionado, né? Se é dever dele, que ele faça. Se for na educação, aí creche, vaga, profissionalização de adolescentes, né? Proteção ao trabalhador adolescente, enfim, todas as áreas aí, o Conselho Tutelar é aquele que vai zelar para que o direito reconhecido na lei, se a lei diz que é um direito, esse direito, então, tem exigibilidade, pode ser exigido, por isso o Conselho Tutelar é aquele guardião que vai dizer, cumpra-se. É um direito, ninguém está fazendo nenhum favor. Muitos costumam ir lá, pegar o pano sujo de trás da porta e querer entregar ali a criança, adolescente. Nada disso. Ninguém está devendo favor, é um direito. A lei assim colocou aí, como o Marco Antônio iniciou, lá no artigo 227, vai dizer, com prioridade absoluta. Por isso, a atenção aqui do orçamento. A área da infância não pode sofrer contingenciamento, não deve. A gente está vendo aí, desde a gestão Temer e agora, né, do atual presidente, a área sendo devassada, perda de direitos, ameaças, das mais diversas formas, né? A gente precisa estar atento a isso. Eu participo da Frente de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente no Estado de Minas Gerais. Estamos, Marco Antônio, retomando a articulação do Fórum Municipal, chamado Fórum DEDICA, Fórum de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, exatamente porque a gente percebeu um distanciamento seja dos conselhos, os conselheiros municipais, os conselhos tutelares, mesmo os conselhos estaduais, um distanciamento das suas representações, que são as comunidades, sabe? E a gente está atento a isso, a gente está indo atrás. Então, a rearticulação do fórum e outras instâncias, tá? O Pastoral do Menor vem atuando aí, a região de Mariana, nós aqui na Arquidiocese de Juiz de Fora, para dar, né, um novo fôlego a essa sociedade civil aí, que é quem que precisa estar na militância, de fato, certo? E é exatamente, Claudinei, a questão da conquista do direito, de uma política pública, ela não vem como um presente de um Estado bonzinho, de um governante caridoso, não, ela vem das lutas, né, das lutas sociais. E aí o Fórum DEDICA, Fórum de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente em Juiz de Fora, tem uma história belíssima, né? Foi aqui em Juiz de Fora o principal propulsor desse movimento em defesa do direito da criança e do adolescente aqui na nossa cidade. E a coisa é tão difícil que, criada a lei, né, federal 8.069, em julho de 90,
Estatuto da Criança e Adolescente, só em 92, com muita pressão, principalmente liderada aí pelo Fórum da EDICA, que se criou a lei municipal. E ainda assim, a lei municipal que instituiu o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é o quê? É um espaço onde o governo municipal, a prefeitura, tem que sentar ali dentro daquele conselho, junto com os representantes das comunidades, e ali discutir a questão da criança e do adolescente e definir a aplicação de recursos em benefício da criança e do adolescente. Isso é o papel do Conselho Municipal, reunir o representante do poder público e o representante da população no mesmo espaço. E esse Conselho Municipal começou a funcionar, então, a partir da lei de 92, mas e com muita luta se conseguiu realizar o processo de escolha de conselheiro tutelar lá em 94, para começar a funcionar em 95, né? O estatuto é de 90, mas 5 anos depois é que se conseguiu funcionar, e muito precariamente o conselho tutelar. Então, a gente vê que é só pela luta, e uma luta que o Fórum da EDICA foi fundamental, né? E eu me lembro da gente nessas reuniões, discutindo, sendo respaldados pelo Fórum da EDICA. Ele reunia as diversas instituições nessa discussão, e então a gente que, quando ia para um conselho desse, ia já com embasamento, com informação, com dados e com apoio desses movimentos, né? Infelizmente, a gente viu um processo depois em que o Conselho Municipal passava a ser composto por entidades que buscavam dinheiro para o seu próprio financiamento. Aqui nós temos uma entidade que atende crianças, a gente trabalha aqui com 60 crianças aqui no trabalho da nossa comunidade aqui. Então, nós vamos eleger um representante lá no Conselho Municipal para ver se consegue mais financiamento, já que lá trata do fundo, né, do direito, do dinheiro relacionado à criança e adolescente. Vamos lá, a gente tendo um representante lá, a gente pode conseguir dinheiro para cá, para a instituição. E não é isso. Quem vai para o Conselho Municipal não pode ir para beneficiar a sua instituição, ele tem que ir para pensar na criança e no adolescente da cidade como um todo, né? Então, a retomada do Fórum da EDICA enquanto espaço de mobilização, de articulação e de organização desses vários representantes das comunidades é fundamental, né? O Fórum da EDICA, a gente pode resgatar aí a memória de diversas pessoas que ajudaram a construir esse fórum, vai nos colocar a par de muitas situações, de muitas lutas e também conquistas, né? Então, eu reconheço que esse é um passo fundamental, trazer de volta os movimentos sociais, né? Ele é o grande instrumento para a gente alavancar o Conselho Municipal, o Conselho Tutelar. Houve muito retrocesso, do meu ponto de vista, dentro do CMDCA, nos tempos recentes aí, né? Nós tínhamos uma política estabelecida para a questão do abrigo, e essa foi totalmente atropelada aí, e aí a forma de atender criança e adolescente, ao meu ver, ficou precarizada, já não era tão boa, né? Piorou, aí ficou a coisa meio solta, agora está se retomando algumas questões de novo, de organizar melhor, mas ainda, do meu ponto de vista, ainda precisa ser bastante amadurecido, né? Tem que ser o lar para esses meninos que perderam o lar de suas famílias, de modo, inclusive, educativo para eles, preparação para a vida, e assim, a gente vê muito esforço de muitas pessoas, mas eu acho que, enquanto política direcionada pelo CMDCA, ainda não está bem estabelecida, né? Bom, já também, acho que para... Seguindo aí para a conclusão, né, Robson? Só frisar, infelizmente, né, como foi falado aí, há uma precarização do Conselho Tutelar. Então, pelo contrário, a gente precisa ter os conselhos fortalecidos, muito bem remunerados, tá? Deveria, infelizmente, é um equívoco aí, a exemplo que fazem com o professor, Marco Antônio é professor, eu sou professor, sociologia aí, no ensino médio, enfim, salvo exceções, né, planos de carreira,
Então, também, defender a infância, infelizmente, quando não, utiliza-se a criança como coisa, como objeto, seja para um trampolim, para uma carreira política, seja para alguma outra coisa, né? E isso, como já falado aqui, criança e adolescente são prioridade absoluta. O tempo do menorismo passou, né? Nosso poeta Verais aí, o R.T. Malone, lá do São Benedito, né? do Arado, que é um jovem espetacular. Tive com ele lá no Colégio Matias Barbosa, fazendo um show voluntariamente, na Semana da Consciência Negra. R.T. Malone, estamos juntos aí, você é o cara, hip hop na veia, periferia, né? Isso aí, seus pés são alados, né? Várias músicas, quem não conhece aí, vai ver, é um cara aqui de Juiz de Fora que está no cenário nacional muito, muito bom, jovem, negro, periferia, que dá um recado, muito bom. Um cara que está, né, sensível demais às questões aí. Só para lembrar, infelizmente, uma das famas do Conselho Tutelar é aquele que tira o filho dos outros. Isso apareceu na minha dissertação de mestrado. Quando eu vou fazer capacitação, falar com os conselheiros, gente, por favor, modifica isso. Vocês estão compreendendo totalmente equivocado o papel de vocês. Zelar. E zelar, é uma questão de afeto, de militância, de conhecimento, de estudo. Então, o recado é esse. Contem conosco aí, seja como sociólogo, enfim, como conselheiro estadual. Nosso papel está sempre alerta. E vou ficando por aqui. Tem mais coisa, mas o tempo é limitado. Agradeço. E na defesa aí do Estatuto da Criança e do Adolescente, nesses 30 anos, vida longa, vamos implementar, conhecer, sobretudo, não falar e nunca ter aberto, conhecer o que está aqui, o que fala, né? O que essa lei vai dizer, tá? E eu coloquei aí o pacto geracional, os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, na infância. Os filhos, assim que ficarem adultos, têm o dever de ajudar a reparar seus pais na velhice. É um pacto geracional. Então, precisamos cuidar de nós, crianças e adolescentes. Todos nós, é dever de todos nós. Não é só do Conselho Tutelar, né? É do gestor público, é meu, é seu como cidadão, como pai, mãe, enfim, da própria criança, compreender que ela, antes de tudo, ela é cidadã, né? E ela precisa respeitar o direito do outro. Se alguém violar o seu direito, todos devemos zelar, e se precisar, ter um órgão que tem autoridade para isso, que é o Conselho Tutelar. E, em última instância, o Poder Judiciário, né, como o Marco Antônio iniciou. Então, é isso. Tem mais coisas, mas a gente vai ficando por aqui, tá bom? Robson, Marco Antônio. Sim, eu acho que... É muito bom ouvi-los, né? Muito bom ouvi-los. Tá um tema extremamente importante para a sociedade em geral, para as crianças especificamente. E eu volto a reafirmar, é papel nosso ouvir a sociedade, levar as demandas, né? Essa, inclusive, é o nosso alicerce nesse sentido, dessa construção da pré-candidatura do mandato coletivo, onde, inclusive, é importante enfatizar, temos aí a participação do Claudinei e de outras companheiras e companheiros, cada um na sua área, atuando, mas sempre com o mesmo propósito, de levar e dar voz, dar sentido às nossas ações embasadas ouvindo a sociedade, ouvindo as pessoas. Então, assim, foi muito bom, um tema extremamente importante. Pena que nós não temos muito mais tempo para se debater isso, mas desde já eu convido-os novamente para ser conosco, mas convido também o Marco Antônio em outra oportunidade de estar discutindo conosco, até porque nós estamos fazendo lives todas as terças-feiras, às 20 horas, e conforme já foi colocado para vocês, na próxima terça-feira, vamos discutir a educação e o neoliberalismo, né? Um debate extremamente necessário. A gente está observando a comercialização da educação
como se a educação pudesse, de fato, ser uma mercadoria, né? E não um direito de todos. Então, é importante estarmos discutindo isso. Então, agradeço imensamente aos companheiros que estiveram conosco, Claudinei, o Marcos Antônio, agradeço as pessoas que estão conosco até esse momento. Volto a reafirmar para vocês, uma forma de vocês nos ajudarem estar compartilhando, comentando, né, dialogando com as pessoas e assistindo a essa nossa live. Agradeço os companheiros, mais uma vez, e as companheiras deste mandato coletivo e participativo. Passo para os dois aí para as considerações finais. E no mais, obrigado. Muito obrigado. Aprendi muito hoje, hein? Maravilha. Só agradecer a você, Robson, ao Claudinei e a todos que estão acompanhando. E o caminho é esse, é o diálogo, é o debate, e aí encontrarmos juntos soluções para tantos problemas que nos afligem, né? O Claudinei falou da educação. Numa certa altura, eu dando aula, me deparei, assim, em escola pública, dando aula para 45, 47 alunos. É impossível, isso não é priorizar a educação. Um governo que faz uma coisa dessa, né? Então, é preciso a sociedade ser chamada para um grande debate e definir, de fato, o que é prioridade, dizer que não, o orçamento vai ser destinado primeiro para as crianças, e aí nós vamos transformar essa sociedade, nós vamos precisar de, né, eu acompanho muito o debate, uma proposta surge muito, de ter mais conselho tutelar em Juiz de Fora. Acho que não, acho que a gente precisa de mais política pública, porque se você tiver 50 conselhos tutelar em Juiz de Fora, mas as crianças continuarem desassistidas, o que você vai fazer? Então, precisamos de mais políticas públicas, que aí vai ter menos violação de direito, vai ficar mais tranquilo o trabalho do Conselho. Então, vamos, como você muito bem disse, fazer um trabalho coletivo, participativo, ouvindo as comunidades, pisando nas periferias, né, visitando as casas das pessoas, e aí nós vamos construir, a começar pelo grande instrumento que é a informação, levar informação para as pessoas e construir um grande futuro. Obrigado aí, sucesso para todos nós. Bom, é isso também, despedindo, e é isso, o lugar de criança, adolescente é em casa, é na escola, é na comunidade, mas tem que aparecer lá no orçamento público, o município tem que dizer, aqui a prioridade absoluta é aplicada, o pacto geracional é garantido, a gente precisa fazer isso, observar as leis, acompanhar, monitorar e fazer uma incidência no orçamento aí e ver se está tornando realidade as políticas públicas. É isso, tá bom? Abraço, boa noite a todos. Boa noite, obrigado.